Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é a Sentinela Pastora Camila. Louvado seja Deus, estamos nessa campanha, nesse devocional maravilhoso, qual o Senhor separou para nós nesse mês de julho, né? Louvado seja Deus, que está lá no livro de Jeremias, onde fala sobre a identidade e o chamado de Jeremias, uma palavra profunda, né? O qual o Senhor tem também para os nossos dias de hoje, né? A nossa vocação. E muitas das vezes nós ficamos meio perdidos, mas a palavra de Jeremias é clara, né? Onde nos mostra que o querer e a vontade do Senhor é muito maior, ela prevalece, né, meus irmãos, do que a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Esse devocional no dia de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 1 ao 5, onde diz: a palavra de Jeremias, filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Oh, glória! Que palavra, né? E a palavra do Senhor, irmãos, vem falando sobre o chamado, né? E sobre a identidade de Deus, onde Jeremias, ele é um grande profeta. A palavra nos relata que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, né? Ele já foi ungido, ele já foi separado para anunciar as mensagens, né, de Deus. Naquele tempo o povo estava em rebeldia, o povo de Israel precisava de uma palavra para que viesse se despertar e acordar. E Deus ali tem uma mensagem de julgamento, né? Tem uma mensagem de conserto, mas Deus também tinha uma palavra de esperança, né, para aquele povo que ainda no meio daquela multidão que estava no erro, ainda tinha um povo, né, que estava com a sua vida em dia, e Deus também tinha essa palavra de esperança para aquele povo de Israel. Jeremias, por algum momento da vida dele, ele vem se sentindo incapaz pela sua idade, né? Ele vem se sentindo inadequado, mas Deus o assegura todo o tempo da sua presença e poder. O que eu quero dizer para você no dia de hoje, né? Glória a Deus, aleluia. Que nós não podemos se sentir incapazes quando o Senhor coloca algo na nossa vida, quando o Senhor, ele coloca algo nas nossas mãos, quando o Senhor, ele nos dá uma responsabilidade, né? Eu creio que o Senhor, ele nos capacita, o Senhor, ele nos molda, o Senhor, ele trabalha na nossa vida de uma forma tão grandiosa, nos fazendo se sentir capaz. Foi no caso de Jeremias. Jeremias, ele se sentia dessa forma pela idade, pela sua falta de experiência. Mas nesse dia de hoje, eu quero declarar na sua vida que não é a tua experiência, não é a tua idade que vai deixar com que a obra do Senhor seja feita e realizada conforme a vontade dele. O Senhor, ele tem um plano, e esse plano é de salvação, tanto na minha vida quanto na vida de cada um dos meus irmãos. E o Senhor, ele não vai deixar de cumprir a promessa na vida de qualquer pessoa. Louvado seja Deus por eu me sentir incapaz ou por você se sentir incapaz, né? O Senhor, ele entra nos colocando numa posição em que ele mostra: não é você, sou eu, quem capacita sou eu, quem ajuda sou eu. E o Senhor, na palavra dele, todo o tempo diz que desde o ventre o separou e o escolheu. Esta foi a identidade, né, de Jeremias. O Senhor foi lá e olhou para ele de uma forma especial e o escolheu. Desde onde, pastora? Desde o ventre da mãe dele. Então, desde o ventre das nossas mães, o Senhor, ele já tinha um propósito na minha vida e na sua. Não adianta nós queremos fugir, não adianta nós queremos sair do propósito, dos desígnios do Senhor. Nós temos como exemplo outros profetas dentro da Bíblia, como Jonas. Jonas era um profeta, um homem de Deus que porventura o Senhor
colocou na mão dele uma responsabilidade e ele também se sentiu incapaz. Ele também ficou com medo, né? Quando Deus ele fala para ele ir a uma cidade, anunciar que aquela cidade seria destruída pela corrupção, pelo pecado, né? O Senhor já estava enojado. Jonas ele tenta fugir do olhar de Deus, tenta fugir do propósito, ele tenta fugir do principal, que era do chamado. Porque aquilo que o Senhor tem na vida de Jonas, o Senhor escolheu ele, não foi outra pessoa. Então, que nesse dia de hoje você vem entender que quando o Senhor colocar algo nas tuas mãos, não é para outra pessoa fazer, é para você. Jonas, ele tentou fugir, tentou escapar, mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor é como fogo, olhando tudo, vendo tudo. E Jonas também, ele tinha sido escolhido por Deus, para que a vontade de Deus fosse determinada na vida daquele povo. Deus ainda queria salvar aquele povo. Quando Deus tem uma palavra de julgamento ou correção, é porque o Senhor ainda tem, aleluia, louvado seja Deus, um plano de salvação na vida daquela pessoa. E nós não podemos deixar de que esse plano seja cumprido. Às vezes, por nós nos sentirmos incapazes, nós deixamos o medo entrar e nós deixamos o cumprimento do Senhor ser realizado e concretizado. Nós deixamos de que outras pessoas venham ser libertas, outras pessoas venham ser salvas com medo. Mas o Senhor, quando ele envia o profeta, quando ele envia alguém, ele se responsabiliza. Agora, Deus o conhece, Deus o separa, destinando a ser profeta. E ele capacitou, ele tocou na boca de Jeremias e ele colocou palavras nela. Às vezes nós temos medo de abrir os nossos lábios. Esse medo acaba fazendo com que a gente venha paralisar, mas nesse dia de hoje o Senhor está tirando o medo, nesse dia de hoje o Senhor está nos encorajando para que eu e você venhamos entender que o Senhor está conosco, que a partir do momento em que eu e você abrimos os nossos lábios, o Senhor, ele irá se responsabilizar por cada palavra que sair dela. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Jeremias, ele foi marcado por um momento da vida dele onde havia muita idolatria, muita infidelidade a Deus. Por isso que Deus tinha essa necessidade de levar ao povo essa mensagem de arrependimento. Né? Glória a Deus. Muitas pessoas precisavam se arrepender dos seus atos, precisavam se arrepender dos seus pecados, precisavam se arrepender das suas atitudes que não estavam certas, não estavam corretas. Muitas das vezes, quando nós levamos essa palavra de arrependimento, correção, muitos não querem ouvir, muitos querem continuar, permanecer, levando uma vida que não é a vida que o Senhor escolheu para ela. Mas eu creio que através da palavra do Senhor e através do profeta, que sou eu e você, o Senhor, ele quebra, né? Aleluia, louvado seja Deus, todas as barreiras, todos os impedimentos, o Senhor, ele quebra, ele tira um coração de pedra e coloca um de carne. Aleluia, através da minha vida e através da sua vida, para que possa acontecer o agir e o sobrenatural de Deus na vida do povo. Agora a vida de Jeremias também, ela é marcada por grandes lutas e perseguições. Ele também se sentia sozinho, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Quantas das vezes nós estamos passando por luta, por perseguições, nós estamos se sentindo sozinhos, mas mesmo assim nós olhamos e falamos: Deus, por que foi a mim que o Senhor escolheu? Por que foi a mim? O Senhor não está vendo que eu estou passando por um momento difícil da minha vida? É no momento da perseguição, é no momento da luta que o Senhor tem honra para minha vida e para a tua. É no momento da luta, é no momento da dor, é no momento da adversidade que o Senhor quer nos usar. A palavra do Senhor diz que quando nós achamos que estamos fortes, ali nós estamos fracos. Mas quando nós achamos que estamos fracos, ali nós estamos fortes. A vida de Jeremias é uma vida de testemunho. Jeremias, ele nos dá uma lição de testemunho, mostrando de que realmente o Senhor, ele fala e ele cumpre. O poder de Deus, ele incapacitar a vida de Jeremias, em usar ele até nos dias de hoje. Glória a Deus, é um exemplo de amor e perseverança na fé. Mesmo diante de suas dores, ele mostra que o amor e a fidelidade de Deus é muito maior. Então que no dia de hoje você venha entender
que o Senhor, Ele te chamou, o Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, quando Ele vai lá no ventre da sua mãe, ali Ele já está te dando uma identidade, ali Ele já está colocando sobre você um chamado, né, do ir, de pregar, ir, de falar. E não temos que ter medo, porque o Senhor, Ele irá nos acompanhar, o Senhor irá, né, conosco, abrindo caminhos, quebrando correntes, tirando espinhos, para que a glória dele seja revelada ao povo. Queria convidar você nesse dia de hoje de estar fazendo uma oração, se de repente você se encontra como Jeremias, até o dia de hoje, com medo, se sentindo incapaz. A partir de hoje, através dessa oração, eu creio que o Senhor, Ele pode mudar o quadro. Você vai se sentir como Jeremias, determinado, indo, levando a palavra, a perseverança, levando o amor, levando a correção, levando a palavra de julgamento sem medo, sabendo que o Senhor é com você. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, nesse dia de hoje, Senhor, apresentando as nossas vidas, ó Deus. Assim como o Senhor, aleluia, olhou para a vida de Jeremias, olhou para a situação daquele homem, onde ele tinha, aleluia, uma identidade, como um homem chorão, porque, meu Pai, nós sabemos que Jeremias, ele vem de uma vida sofrida, ele vem, aleluia, sendo criado no meio de um povo, onde era um povo idólatra, onde era um povo, né, louvado seja Deus, que tinha suas imperfeições. Jeremias, ele sofreu muito, aleluia, até ele entender o seu chamado, até ele entender a posição em que o Senhor queria que ele estivesse, Pai. Quantas vezes nós estamos batendo cabeça, Senhor, estamos sofrendo, porque ainda não entendemos o teu chamado, porque ainda não entendemos o teu querer e a tua vontade, mas que no dia de hoje o Senhor venha quebrar essa barreira, o Senhor venha quebrar esse impedimento, revelar a tua glória, Senhor, e fazer com que venha arder em nosso coração, que nós não vivemos, Senhor, a nossa vontade, mas nós vivemos a tua vontade, que nós não vivemos, ó Pai, o teu querer, o nosso querer, mas que nós venhamos viver o teu querer, Pai. Que o Senhor venha fazer, ó Pai, nesse dia de hoje, que nós venhamos entender, ó Pai, que o Senhor se responsabiliza por cada palavra que vier sair dos nossos lábios. Somos profetas, ó Pai, fomos escolhidos, aleluia, por ti, aleluia, há um chamado na nossa vida, Senhor. E se porventura tiver alguém com medo, se porventura tiver alguém paralisado, se porventura tiver alguém assim como Jeremias, colocando obstáculos, colocando impedimentos, né, como idade, se sentindo tão inexperiente, eu creio, meu Deus, que nesta tarde, nesse dia de hoje, o Senhor quebra jugo, o Senhor quebra dúvida, o Senhor tira os impedimentos e venha fazer com que venhamos ser livres para fazer a tua vontade, para fazermos o teu querer, Senhor. Que o Senhor venha nos dar direcionamento, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha abrir os olhos, ó Pai, nesse dia de hoje, os olhos daqueles que estão fechados, que o Senhor venha abrir os ouvidos daqueles que, Pai, ainda não estão conseguindo ouvir a tua voz, Senhor. Que neste dia de hoje, Pai, a tua glória venha descer, ó Deus, através desta oração, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer cada vez mais, ó Pai. E os teus filhos venham entender, Senhor, aleluia, cada um o teu propósito, cada um o teu chamado, que o Senhor venha, Pai, falar em cada coração, que o Senhor venha, meu Pai, através desta mensagem, Senhor, revelando aos teus filhos, ó Pai, o tamanho da tua grandeza e o tamanho da tua majestade. Que nós não venhamos, ó Deus, ser como Jonas, um profeta fujão, Senhor. Que nós não venhamos se colocar em rebeldia como Jonas, Pai, deixando de fazer o teu id, tentando fugir da tua vontade, tentando fugir do teu propósito, Senhor. Mas que nós venhamos permanecer com a nossa fé, Pai. Aleluia, louvado seja Deus, e com a nossa perseverança de Jeremias, ó Pai. Crendo, Senhor, que da mesma forma que o Senhor usou a vida de Jeremias, aleluia, o Senhor também irá nos usar para a tua glória, Pai. E desde já eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha estar em cada coração, em cada vida, trazendo avivamento, trazendo a certeza de que o Senhor é com você. Amém? Glória a Deus.